Salve Maria Santíssima. Hoje iremos meditar algumas desculpas que se dão para não fazer a oração mental. Vamos lá, algumas questões. Primeiro ponto. Alguns dizem, não faço meditação porque só experimento nela desolação, distração e tentação. O meu espírito sempre fica vagueando, vagabundando, não sabe fixar-se a meditar. É por isso que aponto de parte, ou seja, prefiro não fazer a oração mental. A isto responde São Francisco de Sales na carta 629, que ainda o que medita só cuidasse de repelir continuamente as distrações e as tentações, não deixaria a meditação de ser bem feita, contanto que as distrações não fossem voluntárias. Vê, o Senhor com prazer a boa intenção que se tem e o trabalho que se emprega para perseverar até o fim. Nada diminuindo ao tempo marcado. Não deixa ele de recompensar os esforços com graças abundantes. Não se deve ir à meditação para encontrar nela prazer, mas para dar prazer a Deus. Também as almas santas experimentam securas na oração, mas o Senhor as enriquece dos seus dons, porque são perseverantes. Dizia São Francisco de Sales que uma onça de oração, feita no meio de desolações, pesa mais diante de Deus do que 100 arratéis no meio de consolações. As estátuas imóveis que adornam as galerias de um palácio não deixam de prestar honra ao príncipe, e o Senhor, pois quer que sejamos como estátuas na sua presença. Contentemo-nos em honrar como estátuas. Então nos bastará dizer-lhes: Senhor, estou aqui para vos agradar. Santo Isidoro nos assegura que nunca o demônio faz maiores esforços para nos tentar distrair do que quando fazemos a oração. Por quê? Porque ao ver o grande fruto que se tira da oração, quer que abandonemos e deixá-la, pois, por causa da aridez que nos causa. E fazer isso é dar grande prazer ao demônio. Nesses momentos de secura, o que a alma deve fazer é humilhar-se e suplicar a Deus a sua graça. Humilhar-se. Nunca estamos em melhor situação para conhecermos a nossa miséria e a nossa insuficiência do que no tempo de secura e desolação espiritual. Então vemos bem que nós mesmos não podemos nada. E o que temos a fazer em tal estado é unirmos-nos a Jesus desolado na cruz. Humilhar-nos e implorar a misericórdia divina, repetindo sempre: Senhor, ajuda-me. Senhor, tende compaixão de mim. Meu Jesus, misericórdia. Uma oração assim será muito mais vantajosa que todas as outras, porque Deus abre os tesouros das suas graças aos humildes. Nessas ocasiões, mais que nunca, apliquemo-nos a pedir misericórdia para nós e para os pecadores. Do modo especial exige Deus dos padres que orem pelos pecadores. Os sacerdotes, os ministros do Senhor, estarão em lágrimas e clamarão: Perdoai, ó Senhor, perdoai ao vosso povo. Para satisfazer a isso, dir-se-á, basta recitar o ofício divino. Mas Santo Agostinho nos declara que o ladrar dos cães é mais agradável a Deus do que as orações dos maus sacerdotes, como são de ordinário os que nunca praticam a oração mental. De fato, sem oração mental é muito difícil ter o espírito eclesiástico, ou seja, ser um bom padre. Segundo ponto. Segunda desculpa que se dá para não fazer oração mental.
Se não faço oração mental, nem por isso perco meu tempo, porque eu consagro ao estudo. Mas eis o que o apóstolo escreve a Timóteo: atende a ti e à doutrina. E primeiramente diz, tibe, isto é, aplica a oração, na qual o padre trabalha para si. Em segundo lugar diz, doutrina, isto é, aplica-te ao estudo, para conseguires a salvação do próximo. Como poderemos santificar os outros, se não formos santos? Ditoso ao Senhor o que vos conhece, embora ignore tudo mais. Assim fala Santo Agostinho. Nada nos aproveitaria para a salvação eterna possuir todas as ciências, se não soubermos amar Jesus Cristo. Se pelo contrário soubermos amá-lo, sabemos tudo e gozaremos tudo uma felicidade sem fim. Felizes, pois, aqueles a quem é dada a ciência dos santos, que consiste em saber amar a Deus. Além disto, uma só palavra saída da boca de um padre que ama a Deus verdadeiramente fará maior bem aos outros que 1000 sermões de sacerdotes sábios, que eles têm pouco amor. Ora, esta ciência dos santos não se adquire pelo estudo dos livros, mas pela oração, em que o crucifixo é ao mesmo tempo o mestre que ensina e o livro que se lê. Um dia perguntava a São Boaventura, Santo Tomás, em que livro que se lê. Um dia perguntava, melhor dizendo, São Boaventura, Santo Tomás, em que livro tinha haurido tantos conhecimentos. O doutor Seráfico apontou-lhe o crucifixo, dizendo-lhe que era o livro em que havia aprendido tudo quanto sabia. Por vezes se aprenderá mais no instante, na oração, do que em 10 anos de estudo dos livros. É o que afirma São Boaventura. Os anseios de amor divino, diz ele, deixam na alma uma ciência mais perfeita que tudo o que se pode conseguir pelo estudo. Para adquirir as ciências humanas, precisa-se de muita inteligência. Para a ciência dos santos, basta boa vontade. Quem mais ama a Deus, melhor o conhece. Conforme está esta máxima de São Gregório, o próprio amor é ciência. E o mesmo diz Santo Agostinho: amar é ver. Por isso Davi exortava assim todos os homens: provai e vede como o Senhor é bom. Em outra tradução, gostai e vede como o Senhor é doce. Quanto mais se toma o gosto a Deus pelo amor, melhor se vê. Melhor se conhece a grandeza da sua bondade. Quem saboreia o mel, conhece-o melhor que os filósofos, que estudam e explicam a sua natureza. Daqui a sentença de Santo Agostinho. É Deus a própria sabedoria, donde se segue que o verdadeiro filósofo, o amigo da sabedoria, é o que ama a Deus verdadeiramente. Para aprender ciências do mundo, é preciso muito tempo de trabalho. Para aprender a ciência dos santos, basta pedi-la. Eis como fala o sábio: a sabedoria divina facilmente se deixa encontrar, mesmo antes de ser procurada. Quem a procura com diligência não terá dificuldades em a encontrar, porque haverá sentada à sua porta, à espera. Depois de ter assim encontrado a verdadeira sabedoria, que é o amor de Deus, dizia Salomão que todos os bens lhe tinham advindo com ela. Tal é a ciência dos santos. Oh, quanto São Felipe de Néri aprendeu nas catatumbas de São Sebastião, onde passava noites inteiras em oração. Encontrou lá o que não tinha encontrado na leitura dos livros. Quanto mais aprendeu São Jerônimo na gruta de Belém do que em todos os estudos que havia feito. Dizia o padre Soares que antes quereria perder toda a sua ciência do que uma hora de oração. Que os sábios do mundo se gloriem de sua sabedoria, diz São Paulino.
os ricos das suas riquezas, os reis dos seus reinos. Quanto a nós, que a nossa sabedoria, riqueza e reino seja Jesus Cristo. Digamos com São Francisco de Assis: meu Deus e meu tudo. É, pois, esta verdadeira sabedoria que principalmente devemos pedir a Deus, que não deixe de conceder a quem lhe pede. Que o estudo seja útil e até necessário aos padres, não se nega. Mas o estudo mais necessário é o do crucifixo. Dava-se com ardor ao estudo dos livros filosóficos um certo jovem, e pouco se importava da vida espiritual, sob o pretexto de falta de tempo. São Paulino, numa carta, repreende-o assim: você tem tempo para ser filósofo e não tem para ser cristão? Há sacerdotes que gastam muito tempo a estudar matemática, geometria, astronomia e história. História profana. Se ao menos se aplicasse a estudos próprios do seu estado, e depois disso desculpasse, dizendo que não tem tempo para oração, seria a propósito fazer-lhe esta censura. Como diz Seneca, se temos pouco tempo, é porque perdemos muito. E mais, ignoramos as coisas necessárias, porque aprendemos coisas inúteis. Um terceiro ponto que se nega à oração mental é a seguinte expressão: eu queria fazer a oração, mas o confessionário e os sermões não me deixam um instante livre. Respondo-lhe: visto que sois padre, é muito louvável que trabalheis na salvação das almas, mas não posso aprovar que para serdes útil aos outros, vos esqueçais de vós mesmo. É preciso que nos ocupemos de nós mesmos, fazendo oração, depois cuidaremos de socorrer o próximo. Foram os apóstolos, sem contestação, os obreiros mais infatigáveis do Evangelho. Apesar disso, ao verem que os cuidados prodigalizados ao próximo lhes não deixam tempo para se darem à oração, instituíram diáconos para os ajudarem nas obras exteriores, para poderem se aplicar à oração e à pregação. Irmãos, disseram eles, escolhei homens em que possamos delegar este cuidado pela nossa parte. Temos que dar-nos por inteiro à oração e ao ministério da palavra. Note-se bem que em eles dá-se primeiro a oração e depois a pregação, porque os discursos sem oração produzem pouco fruto. Foi precisamente o que Santa Teresa escreveu ao bispo de Osma, que trabalhava com zelo no bem das suas ovelhas, mas descuidava a oração. Nosso Senhor me fez conhecer, diz ela ao bispo, que nos falta o mais necessário, o que é basilar, e desde que os alicerces faltam, o edifício desaba. Ora, o que vos falta é a oração e a perseverança na oração. Daí procede a aridez que a alma experimenta. São Bernardo advertiu igualmente o Papa Eugênio III, que não abandonasse a oração por causa dos negócios exteriores, que os que abandonam a oração podem cair numa tal dureza de coração que percam os remorsos dos seus pecados e não sintam horror de os haverem cometido. Temo, ó Eugênio, que a multidão dos negócios te impeça de te dares a oração e a meditação, e te leve a uma tal dureza de coração que não tenhas horror ao teu estado, por não o sentires. Sem a doce contemplação de Maria, diz Lourenço Justiniano, não poderiam as obras de Marta atingir a perfeição. Repito, sem a doce contemplação de Maria, diz São Lourenço Justiniano, não poderiam as obras de Marta atingir a perfeição. Engana-se, acrescenta ele, quem pensa em levar a bom termo o negócio da salvação sem o socorro da oração.
Quanto mais uma empresa é nobre, tanto mais arriscada é quem não cuidar de se alimentar da oração. Cairá a meio do caminho. A seus discípulos mandou nosso Senhor que pregassem o que tivesse aprendido na oração. O que vos digo ao ouvido, publicai-o nos telhados. Trata-se aqui do ouvido do coração, a qual Deus promete falar no retiro da oração. Levá-lo-ei ao retiro e lhe falarei ao coração. Oséias 2, versículo 16. É na oração escrevia São Paulino, que se recebe o Espírito, que se tem de comunicar aos outros. Assim gemia São Bernardo, ao ver nos padres tantos canais e tão poucos reservatórios, devendo o padre ser primeiramente reservatório, que se enche de santas luzes e piedosos afetos, bebidos na oração, para depois ser canal benéfico do seu próximo. É necessário, diz São Lourenço Justiniano, que o padre, antes de trabalhar na salvação do próximo, se aplique à oração. São Bernardo, parafraseando esta passagem dos Cânticos dos Cânticos, diz o seguinte: dignai-vos, atraí-me, atrás de vós, correremos ao ardor dos vossos perfumes. Faz assim falar a esposa sagrada ou a igreja. Não serei só eu a correr comigo, correrão também as jovens. Correremos ao mesmo tempo, eu movida pelo odor dos vossos perfumes, elas excitadas pelo meu exemplo. Tal é a linguagem que deve ter um padre, zeloso da salvação das almas, dirigindo-se a Deus. Atraí-me a vós, Senhor, e eu correrei para vós, e os outros correrão comigo. Eu correrei atraído pelo odor dos vossos perfumes, isto é, pelas inspirações e graças que de vós recebo na oração, e os outros correrão ao impulso do meu exemplo. Para poder, pois, atrair muitas almas a Deus, é necessário que o padre comece por se fazer atrair de Deus. Assim o têm feito os santos obreiros do Evangelho, tais como São Domingos, São Felipe de Neri, São Francisco Xavier, São João Francisco Regis, que gastavam o dia inteiro a trabalhar para o povo e consagravam a noite à oração, até que fossem acabrunhados pelo sono. Um só padre, mediocremente instruído, mas possuído de um grande zelo, ganhará mais almas para Deus que muitos outros superiores em sabedoria, mais tíbios, frios, ausentes da oração. Um só abrasado em zelo, diz São João Crisóstomo, basta para reformar o povo inteiro. Uma palavra de um pregador inflamado no santo amor fará mais efeito que 100 sermões cuidadosamente preparados por um teólogo que ame pouco a Deus. Diz São Tomás de Villanova que para ferir os corações e abrasá-los no amor divino, se requerem palavras ardentes, que sejam como dardos de fogo. Mas ajunta ele: como poderão sair de um coração de gelo esses dardos de fogo? É oração que abrasa os corações dos santos padres e de gelados os torna ardentes. Ao falar especialmente do amor que Jesus Cristo nos testemunhou, o apóstolo exclama: o amor de Jesus Cristo insta conosco. Assim nos faz compreender que é impossível meditar os sofrimentos e agonias e flagelos de Cristo, que o nosso Redentor suportou por nosso amor, e não nos sentirmos animados a procurar que todos se abrasem no seu amor. Foi o que o profeta Isaías predisse no seu cântico: a vez de cheios de alegria, beber nas fontes do Salvador. E direis naquele dia: louvai ao Senhor e invocai o seu nome. As fontes do Salvador são os exemplos da vida de Cristo. Ó, que fontes de luz e de santos afetos encontram neles as almas que os contemplam. Acende-se nos seus corações o fogo do amor divino, que elas depois comunicam aos outros, exortando-os a reconhecer, amar e louvar a bondade do nosso Deus.
Queridos irmãos, aqui nós queremos rezar pelos seminaristas, padres, pelos diáconos, pelos bispos, pelos cardeais, pelo nosso querido Papa Francisco, por todos aqueles que necessitam de oração, mas também essa parte da oração mental em vários aspectos não se aplica só ao padre, embora de modo especial Santo Afonso faz todo esse tratado sobre a oração mental, essas indicações, melhor dizendo, a respeito do sacerdote, mas nós podemos colher muitos frutos dessa meditação como leigo, você que escuta também que possa ser um religioso, você que talvez não foi nem batizado ainda, mas que Deus te deu o desejo de entrar na Santa Igreja de Cristo. Que Deus nos conceda a graça de um profundo desejo de vida de oração. Que não sejamos como aqueles homens lá de Mateus 7, versículo 21, seguintes, onde muitos dirão naquele dia, fala o Senhor, 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 nós curamos, expulsamos demônio, pregamos no teu nome, e o Senhor fala, afastai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Porque esses homens fizeram a sua casa sobre a areia, seus planos pessoais, suas próprias forças, sem contar com a intimidade com Deus, sem contar inteiramente com a graça de Deus. Eram homens cheios de si, vazios de Deus, cheios das coisas de Deus, que muitas vezes nós podemos ser cheios de coisas de Deus ao nosso redor, em nossas mãos, os nossos lábios, mas a nossa alma, as nossas intenções podem estar buscando somente a nossa glória. Pensemos bem nisso, com atenção, com zelo, com o desejo de ter uma nova vida. Amém.